pastora estava orando e eu lembrei daquela canção. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nós, como Elisandro falou, né, às vezes temos medo, temor de Deus. Mas quando Ele nos liberou a bênção de sermos participantes. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder. Só eu conheço essa canção? Tudo que Deus tem para dar. Assim, eu creio que dá uma conclusão já da mensagem que o Senhor trouxe. Gostaria que os irmãos abrissem em 1 Reis. Hoje nós vamos ver uma história. Vamos ler sobre Adonias, o dia em que ele se declarou rei. Vamos estudar um pouco essa história. Não de forma histórica, mas analisar como podemos aplicar nas nossas vidas. O que podemos observar que estamos fazendo, talvez, de ruim, como Adonias, ou de bom. De bom, não como Adonias, porque eu não vi nada bom do que ele fez, porém, todos aqueles que honravam o rei Davi, todos foram usados para o início de um grande reinado. O reinado do rei Salomão. O rei Salomão, todos aqui já ouviram falar, né? Tem muitas histórias e brincadeiras sobre Salomão. Então eu quero convidar os irmãos a entrar comigo nessa história hoje. Vamos começar no versículo 5. 1 Reis, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: Eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Isso quer dizer que Adonias tinha direito ao trono. Para quem não sabe, Adonias era um dos filhos do rei Davi. Mas aqui nós já conseguimos perceber um pouco da personalidade dele, né? Ele tomou a dianteira, se auto-intitulou e providenciou o que era necessário para ele mesmo tomar o reino. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar. E eles o seguiram e o apoiaram. Mas o sacerdote Zadoque, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, boi e novilhos gordos junto à pedra de Zoelete, próximo ao En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem o seu irmão Salomão. Vocês já entenderam o que aconteceu na história? Adonias, ele era um filho legítimo do rei. Estava no direito de sucessão.
participou e viu a consequência da revolta dos seus irmãos, porque já tinha acontecido algumas coisas ruins com seus outros irmãos. E ele nunca foi contrariado pelo pai. Então ele pensou que nesse momento poderia fazer o que queria, já que o seu pai, o rei Davi, estava fraco e doente. Mas não incapaz. Quem tem poder e unção pode estar fraco em momentos difíceis. Mas a responsabilidade e a unção que vem de Deus está sobre a vida dessa pessoa. E a ordem virá dela, amém? Demonstrou não ter temor por Deus. Adonias, quando ele fez isso, demonstrou não ter temor por Deus. Não ter honra pelo seu pai e não ter gratidão. Honra ao seu rei, que era o seu pai, e nem gratidão ao seu pai. Sendo assim, ele não tinha propósito real, apenas egoísta pelo título ao qual ele buscava. Ele, fazendo dessa forma, apenas demonstrou que ele estava sendo ganancioso e que ele estava cobiçando um lugar que não era dele. Isso é o que nós percebemos até o versículo 10. Então podemos ver que Absalão ignorou os sinais. Talvez até mesmo a ordem, porque o rei Davi já tinha prometido à mãe de Salomão que ele seria o próximo rei. Deus já havia ordenado, Deus já havia decretado ao rei Davi quem era o seu sucessor. Adonias ignorou a unção que havia sobre o seu pai, o direcionamento de Deus, e ele ignorou a unção que com certeza ele já via em Salomão. Em toda a história nós podemos perceber que Salomão não simplesmente se tornou alguém incrível, mas ele já possuía um coração temente a Deus e um coração que honrava ao seu pai, um coração de servo, como nós veremos nos próximos versículos. Não foi à toa que Deus escolheu a Salomão para este propósito como rei. E nós vamos ver no restante dos capítulos que existem várias pessoas aqui envolvidas, cada uma delas com o seu papel extremamente importante. Pequeno ou grande a intervenção delas na história, porém, resultou em um dos maiores reinados que já existiu na face dessa terra, que foi o reinado do rei Salomão. No versículo 10 nós podemos perceber que Adonias viu a unção e ignorou por achar que ele tinha direito. Ele tinha direito ao trono. Ele tinha direito como filho. Mas os propósitos de Deus para mim e para você não vêm porque o meu pai era pastor, é a pastorinha, né? É um missionário, o filho é um missionáriozinho, porque crente vai ser um crentinho. Cada um de nós tem um propósito e uma missão. E precisamos buscar em Jesus Cristo, para que possamos nos completar e o reino de Deus continuar crescendo de forma saudável. Não existe propósito mais importante. Existe o lugar certo para cada um de nós. Assim como também existem as consequências e as responsabilidades que esses lugares exigem. A intervenção do profeta Natã, antes de nós continuarmos essa história, que acontece muitas e muitas coisas, antes de continuarmos, eu quero passar aqui o propósito de algumas pessoas que nós vamos ler nos próximos capítulos. A partir do versículo 10, o profeta de Deus, o profeta Natã, intervém nessa situação. Tudo indica
que Adonias conseguiu o que ele queria e ele já estava em festa. A intervenção do profeta. O propósito de um profeta é transmitir a mensagem de Deus ao povo, exortando, animando, edificando e combatendo o pecado, além de anunciar o futuro. O propósito de um profeta é entregar a mensagem que revela a vontade divina. E o propósito do profeta é também interceder pelo povo. Essa era a responsabilidade de Natã. E aqui, Adonias, ele conseguiu levar um dos capitães do exército. E Natã, como homem de Deus, temente a Deus, não aos homens, interveio na situação. Vocês conseguem acompanhar a situação em que homens poderosos se reúnem, fazem o que querem e tem um exército envolvido nisso. O propósito dos servos. Nós temos alguns servos aqui. O propósito dos servos: segurança, confiança, estabilidade e continuação dos serviços e funções estabelecidas para que o reino continue prosperando. Aqueles que eram servos do rei Davi, temente a Deus, esses foram os que mantiveram esse reinado prosperando. Porque eles viram o que estava errado, não concordaram, foram servos. Eu sou servo do rei Davi, eu sou um servo de Deus. Eles não compactuaram com o que estava acontecendo. E por essa lealdade e essa servidão, eles mantiveram. E eu não sei quantos sabem, mas a história do rei Salomão ainda é uma das mais incríveis, né? Ainda é. O propósito de um rei. O propósito dos conselheiros. Eles tinham a função de debater questões de guerra, paz, diplomacia, legislação, justiça e entre outros. E influenciavam nas atitudes e decisões do monarca. E não há propósito maior que o outro, pois todos dependem entre si para a expansão do reino e a observância da vontade de Deus. Agora eu vou mencionar aqui o propósito da mãe. A mãe de Salomão. Hoje, parece que ser mãe é algo vergonhoso. Quando você fala, não, eu cuido, eu sou mãe, eu dedico os meus dias a cuidar do meu filho. Eu tenho cuidado, o carinho, a responsabilidade. Ah, você está mimando, ah, você não está cuidando de si mesma, tem o seu profissional, tem tantas coisas para você fazer. Coisas egoístas, né? Ser mãe foi através da honra. Ela ensinou a honra a Salomão. E assim ele direcionou o filho. E isso aconteceu no dia a dia. Porque todos os filhos de Davi tiveram mães. E Salomão teve uma mãe que soube ensinar a honra. E no momento certo ela pôde intervir junto ao rei e teve o favor. Ela direcionou a vida do filho. Se Adonias continuasse com o plano, a morte era certa para a mãe e para Salomão. Ela não estava apenas dando uma ideia ou lembrando o rei de uma promessa. Ela estava buscando a salvação dela e do próprio filho. Vamos ler o versículo 15? Juntando todas essas informações, nós conseguimos entender por que Adonias não convidou o profeta Natã, alguns conselheiros do rei, o sacerdote e principalmente o irmão mais novo. Ele convidou os outros irmãos, mas não convidou a Salomão.
versículo 15. Agora, aqui no versículo um pouquinho antes, o profeta Natan intervém e dá um conselho à mãe, a Batseba, a mãe de Salomão. Então Batseba foi até o quarto do rei, já idoso, onde a sunamita Absag cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se. Apesar de o rei Davi estar em seus últimos dias doente, fraco, a honra precisa permanecer em nossos corações, porque nele havia sabedoria, unção e todas as histórias, tudo que Deus botou nas mãos dele. Ele não perdeu porque estava em seus últimos dias, porque estava velho ou doente. Ela veio, prostrou-se, rosto em terra diante do rei. O que você quer? O rei perguntou. E ela respondeu: meu senhor, tu mesmo juraste a ser tua serva pelo Senhor o teu Deus. Seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se tornou o rei sem que o rei, meu senhor, o soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos, gordos, ovelhas e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar, Joabe, o comandante do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Isso me chamou muito a atenção, porque ela não disse, ele não convidou o seu irmão, ele não convidou o seu filho Salomão. Ela disse, ele não convidou o teu servo Salomão. Antes de Salomão ter o direito, ele foi servo. Ele era servo do Deus Altíssimo, ele era servo do rei, daquela autoridade que estava no momento. Agora, o rei, meu senhor, os olhos agora, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti para saber da tua parte quem sucederá ao rei, meu senhor, no seu trono. De outro modo, não logo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com os seus antepassados, eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Por que eles seriam tratados como traidores? Salomão tinha promessa, o direcionamento vindo de Deus, de que ele era o sucessor do trono. Versículo 19, então. Salomão não era somente um filho sedento por atenção como Adonias, e sim um servo do seu rei. Honrou o seu pai como filho e honrou o seu rei como súdito. Podemos ir lá para o versículo 26. No versículo 26, novamente. Perdão, irmãos. Continuando no versículo 22. A mãe de Salomão ainda estava conversando com o rei quando entrou o profeta Natan. E assim que informaram o rei que ele havia chegado, o profeta Natan. Qual é o propósito de um profeta? Dar o direcionamento, a mensagem de Deus ao povo. Mas quem se curvou ao profeta Natan não foi o rei. O profeta Natan se curvou ao rei. Quando nós falamos do reino de Deus, nós falamos da autoridade vinda de Deus. Não existe autoridade maior ou menor. Existe um momento. E assim honramos uns aos outros, assim como Davi honrava o profeta Natan como homem de Deus, como boca de Deus direcionando a sua vida, direcionando o povo. O profeta também honrava o rei a quem Deus instituiu para o povo. Porque cada um tem um propósito diferente. O rei, a ordem. O profeta, a mensagem de Deus para o povo. Glória a Deus. Então o profeta Natan, aquele que ouve a voz de Deus e dá o direcionamento, se prostrou perante o rei. Isso é humildade. Humildade. Salomão foi colocado no lugar, nesse lugar, porque ele demonstrou humildade. Natan foi um grande profeta por demonstrar humildade. Batseba se manteve ao lado do rei como sua esposa,
apesar de tudo o que aconteceu, pela humildade. E Davi conseguiu ter essas pessoas ao redor dele, o servindo e sendo fiéis, honrando a ele até seus últimos dias de fraqueza. Porque pela história nós percebemos que Davi foi um homem humilde, temente a Deus, apesar de toda a unção e autoridade que tinha sobre ele. Então aqui Natan pergunta, ele conta novamente o que aconteceu e ele pergunta: ó rei meu senhor, essa foi uma ordem tua? Uma ordem com qual nós não tínhamos conhecimento? Natan ainda pergunta, né? Porque se foi uma ordem tua, ok. Até então, não era esse um direcionamento de Deus. Mas, ó rei, se foi uma ordem tua, acataremos. Se não foi, estamos aqui para auxiliar. Versículo 26, novamente vemos Natan relembrando ao rei quem estava com Adonias e quem Adonias não convidou, demonstrando assim para o rei a intenção de Adonias, que não foi sem querer, não foi pensando no bem do povo, mas foi ignorando e usurpando, foi por ganância. Ele não convidou os que tinham autoridade vinda da honra e poder vindo de Deus. Quem você tem convidado para as suas conquistas? Eu faço essa pergunta hoje para mim e para cada um de vocês. Quem nós temos convidado para as nossas conquistas? Os nossos motivos estão de acordo com o propósito estabelecido para nós? Com certeza Deus tinha um lugar para Adonias também auxiliar no crescimento do reino. Afinal, ele era um príncipe, era alguém que participou ali com seu pai, cresceu, vendo as batalhas e tudo mais. Com certeza ele tinha um lugar no reino, mas ele queria algo que não era dele. Aqueles que parecem fortes, ele tinha o exército, ele tinha os seus irmãos, todos aqueles que falaram bem aos seus ouvidos, mas que não estavam dando ouvido à voz de Deus. Você tem convidado e tem ficado ao lado de pessoas que têm opiniões sobre você? Ou você tem buscado pessoas que dão direcionamento através da vontade de Deus para a tua vida? Por mais difícil que seja, é melhor estarmos dentro da vontade de Deus. É melhor estar cada um no seu lugar para que todos possamos subir juntos para os céus. Aqui Adonias não convidou aqueles que tinham real autoridade para fazê-lo rei. Adonias pegou os cavalos, pegou o que precisava para fazer os sacrifícios, pegou o sacerdote, chamou o exército, ele mesmo fez, enquanto Salomão não precisou. Aqueles que honravam o seu pai, honravam a Deus, o colocaram no trono. Salomão precisou permanecer com temor e aguardar o tempo e obedecer. E um pouco mais na frente, Deus fala com Salomão e Salomão demonstra que ele está com medo. Ele vê aquele povo, ele vê o lugar em que ele está e ele diz: meu Deus, como eu vou fazer para cuidar dessas pessoas que são tuas? Então Deus diz: pede o que tu quiser. E ele diz: eu peço sabedoria para guiar o teu povo. Entenderam o coração de Salomão? Quem estava ao redor de Salomão dia a dia percebia isso nele. Por mais que ele tinha os seus momentos de dificuldade, de medo, de temor pelo propósito, pela promessa, enfim. Quem estava ao redor e tinha real autoridade para fazer, fez o que tinha que ser feito para colocar Salomão no lugar dele. No lugar em que Deus instituiu. Já Adonias, como nós vimos, ele não convidou os que tinham autoridade. Mas de onde vinha essa autoridade? Da honra,
a Deus, que foi o profeta, Salomão, a mãe, os servos e os conselheiros do rei Davi. Davi mandou poucos junto com Salomão, mas quem Davi mandou realmente tinha autoridade vinda de Deus. Adonias pegou muitos, mas nenhum deles tinha coragem, tinha autoridade. Nenhum deles. Nós vamos ver um pouco mais para frente que quando eles ouviram que algo estava diferente, todos correram e abandonaram Adonias. Se você tem se cercado dessas pessoas que têm falado bem para você dos seus planos e você tem ignorado o plano real de Deus para você, você tem ignorado o real ministério, o real dom que vem de Deus, você tem almejado algo que não é seu. Você está se cercando de pessoas como Adonias fez. E você não foi chamado para isso, eu não fui chamada para isso. Fomos chamados para a vida. Glória a Deus. Fomos chamados para a vida, para a expansão do reino de Deus. Juntos, quem você tem convidado para as suas conquistas? Versículo 26, 28. Ok, estamos agora no quarto do rei Davi, com o profeta Natã, com a Batseba, sua esposa. E Davi está chateado, é lógico, porque Adonias fez algo que não devia. Então agora Davi, como rei, vai cumprir o seu propósito e colocar ordem novamente, com a intenção de manter o povo e proteger o povo. O rei, então, no versículo 29, o rei fez um juramento. Juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida, hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba prostrou-se o rosto em terra e, ajoelhando-se diante do rei, disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chamem os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. 3. Vocês sabem onde Adonias estava nesse momento? Adonias estava em festa, com muitos. Adonias estava fazendo o seu sacrifício a Deus. Quando eles chegaram à presença do rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do seu senhor com vocês. Até mesmo o rei Davi tinha os conselheiros. Você foi chamado para ser um conselheiro? Eu tenho tamanha sabedoria para ser um rei. Foi chamado para ser um conselheiro de extrema importância. Foi esses que Davi pôde confiar para levar o seu filho e cumprir a ordem. Levem os conselheiros do seu senhor com vocês. Até o rei tem os conselheiros. Ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Giom. A mula significava antigamente paz. Quando um rei entrava em uma cidade, ele entrava com uma mula. Isso significava que ele veio em paz. Mesmo ele tendo conquistado aquela cidade, a forma dele cuidar, enfim, e fazer, ele iria fazer de uma forma de paz. Mas quando um rei entrava na cidade, um rei era coroado com um cavalo, significava guerra. Então Davi pediu: coloquem na minha mula, na mula do rei, e levem ele até Giom. Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Neste momento toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Depois acompanhem-no e ele virá sentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu o designei para governar Israel e Judá. Olha que honra dada pelo Pai. Salomão foi colocado na mula, foi levado pelas ruas com os conselheiros do rei, com o profeta Natã na sua frente, aquele que realmente demonstrava a autoridade de Deus. Enquanto Adonias estava em festa com os grandes.
Salomão estava em uma mula diante do povo, demonstrando um reinado de paz e prosperidade, sendo ungido pelos profetas. Adonias não poderia chegar e sentar no trono depois disso, porque o seu pai ainda estava vivo. O que será que Adonias pensou em fazer para poder sentar no trono de Davi? Mas Salomão foi levado até o trono. Deixem-nos sentar no meu trono. Versículo 36. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará, que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. Assim como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, também esteja ele com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reino de meu senhor, o rei Davi. Então, versículo 38, os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, todos eles fizeram o que o rei ordenou. Salomão foi ungido. E versículo 40, eu achei maravilhoso. E todo o povo o acompanhou, tocando flautas e celebrando de tal forma que o chão tremia com barulho. A alegria de um rei. O povo se alegra e Deus se alegra ao ver o povo seguro. Deus se alegra quando vê você seguro, com um futuro próspero, um futuro de paz. Mas para isso precisou que pessoas fizessem e cumprissem cada um o seu propósito na hora certa. Estivessem disponíveis e dispostos, apesar de um exército estar celebrando a coroação de um rei que a si mesmo instituiu. Aqui houve uma festa na nação e no povo. E um pouco mais para frente diz que a terra chegou a tremer. O povo celebrou tanto, havia tanta gritaria, tanta dança, música, e Salomão ali no meio, que chegou até na tenda da festa de Adonias. E quando chegou esse barulho lá, alguém chegou correndo junto. E Adonias perguntou: o que está acontecendo? Ah, se ele chegou correndo, ele tem boas notícias, tem uma grande festa lá na rua. Que vergonha, gente. A festa não era para Adonias. Ele veio e disse: o rei Davi coroou o rei e ungiu a Salomão. Nesse momento, todos os que estavam com Adonias fugiram. Vocês conseguem imaginar uma tenda cheia de homens poderosos? Os irmãos, os filhos do rei. Todos eles sabiam que Salomão não estava naquele lugar, que o profeta Natã não estava naquele lugar. Todos eles sabiam que estavam fazendo errado, estavam no lugar errado. Estavam compactuando. Que quando esse moço chegou e disse, eles correram, e aquele que eles queriam coroar a rei, eles abandonaram. Você quer se cercar de pessoas assim? Você é uma dessas pessoas que vai abandonar? Porque sabe. E Adonias fez o quê? Adonias saiu correndo. Saiu correndo. Foi para o templo. Gente, que humilhação. Mas Adonias buscou refúgio. Foi abandonado, saiu correndo, se agarrou lá no templo, no altar do Senhor. Ele sabia que Salomão temia a quem? Ao único Deus verdadeiro, aquele que levantou Israel. Salomão temia a esse Deus. Ao Deus que Adonias também deveria temer, porque ele viu os mesmos milagres. Ainda mais que Salomão ele viu, ele era mais velho que Salomão. Ele viu as guerras, ele viu o clamor do seu pai, ele viu o que Davi vivia. Ele se agarrou no altar e disse: diz para Salomão que eu não vou sair daqui até que ele prometa que ele não vai me matar. Ele acabou de se instituir, se autodeclarar rei, se ungiu, fez os sacrifícios necessários, porque ele tinha direito disso. E logo depois,
se agarrou no altar, clamando pela sua vida, no altar de Deus. Nós já sabemos como foi o reinado de Salomão. Agora imaginem como seria o reinado de Adonias. Um rei com o coração cheio de cobiça e de ganância. Que reinado seria? Ele destruiria tudo o que Deus trouxe para Israel através do rei Davi. Um reinado que começa desse jeito, não existe futuro. Uma vida que começa desse jeito, não existe futuro. As coisas atropeladas não tem necessidade. Não tem necessidade de você viver assim. Você pode viver com a unção de Deus, fazendo as coisas no tempo certo, rodeado de pessoas, ainda que poucas, mas você sabe que o seu futuro será de paz. Muitas pessoas seguiram Adonias. Mesmo que muitos lhe dessem ouvidos, ele não teria êxito, porque o plano foi por ganância. Assim como nas nossas vidas, se o nosso plano for por ganância e muitos nos seguirem, não terá êxito. Poucas pessoas estavam com o rei Davi nesse momento. Poucas pessoas estavam com Salomão. Porém, com a unção de Deus, eles levaram Salomão ao trono. E todo o povo se alegrou. Todo o povo se alegrou. Eu achei lindo, diz que até o chão tremia. Imaginem como o povo estava ouvindo que Adonias estava se auto-intitulando rei. O temor do povo, o medo do povo. Se você tem estado assim, ore. Ore, peça a Deus, porque os olhos do Senhor não estão fechados. Ele está vendo o que está acontecendo. E nada vai fugir do propósito de Deus. Nada vai fugir do propósito de Deus. Se você está como povo com um futuro incerto, busque aqueles que Deus tem colocado com unção. Se cerque daqueles que têm sido fiéis a Deus. Não importa se representa pouco. Importa que haja a confiança de que estarão juntos até o final. Juntos até o fim, como Jesus disse, sejam fiéis até o fim, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem quer receber a coroa da vida? Adonias estava celebrando com quem ele considerava importante, os grandes. O rei Salomão foi o povo que celebrou. O chão tremia com barulho. O que realmente importa não é a grandeza que existe nessa terra, ou na grandeza que alguns homens dessa terra representam. Deus tanto amou o mundo que ele enviou o seu único filho. Esse é o propósito do reino. Esse é o propósito de Deus. É o povo, as pessoas, somos nós. O propósito de Deus é salvação para cada um de nós. Um futuro com uma coroa da vida para cada um de nós. O final da história de Adonias foi pânico, vergonha e humilhação. E foram consequências dos seus próprios atos. Lá no versículo 52, para terminarmos essa história, Salomão teve seu primeiro ato como rei. Ele recebeu a notícia de que seu irmão Adonias estava desesperado no templo, agarrado no altar, pedindo pela sua vida. Então o rei Salomão disse: se ele se mostrar confiável, não cairá um só fio de cabelo da sua cabeça. Mas se nele descobrir alguma maldade, ele morrerá. Porque Adonias já tinha um histórico que não era muito favorável. Nós percebemos, né? Mas Salomão, seu primeiro ato foi exatamente com a sua família e o seu irmão.
Se demonstrar confiável, tudo bem. Um pouco mais lá na frente, Adonias tem uma atitude novamente de desrespeito e infelizmente ele perde a vida. Esse homem viveu em desespero, né? Buscando a grandeza desse mundo. Ele perdeu o direito de estar aqui e de participar do grande reinado de Salomão, de ver um futuro. Infelizmente, esse foi o final da história de Adonias. Mas Salomão vai ao quarto do seu pai. Já em idade avançada, ele não conseguia mais se locomover. E o rei Davi, nesse momento, quando Salomão entra como rei, o rei Davi agora se curva, mesmo em cima da sua cama, ele dobra o seu joelho e coloca o seu rosto, como se estivesse com o rosto em terra. E abençoa o rei Salomão. Vocês entenderam que somente a ganância faz com que vejamos diferença de poder? Mas um coração temente a Deus e humilde respeita a autoridade que cada um exerce. E aqui cada um de nós é filho de Deus. Cada um de nós aqui se tornou filho de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Você é um filho de Deus. Por isso eu cantei aquela canção no início. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Adonias tentou algo por direito forçado. Jesus Cristo nos deu todo o direito dele a nós. O que nós precisamos fazer hoje? Tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber. Nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em nós está o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos para 1 Coríntios concluir essa mensagem. Como podemos aplicar essa mensagem na nossa vida hoje? Hoje, porque não dá para deixar para amanhã, amém? Antes de dormir, faça sua oração, saia daqui orando, pensando, meditando, porque o Espírito Santo, ele não para de ministrar. E ele vai trazer a nossa lembrança. Qual é o teu ministério, o seu dom, o que ele já falou para você, o que está fora de lugar, o que já está no lugar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Antes de lermos 1 Coríntios, eu quero dizer a você que a sua visão, meu irmão, agora como filho de Deus, como uma filha de Deus, não é mais a visão de Adonias sobre as coisas terrenas. Deus lhe chamou com propósito e destino para ser participante da sua glória eterna. A intenção do nosso coração define as nossas ações. Assim podemos viver o propósito. Qual é o meu propósito? Para que eu nasci? Aquilo tudo, né? Mas Jesus vem e nos deixa o Espírito Santo de Deus. E ele diz que o único que consegue sondar o nosso íntimo é o Espírito Santo de Deus. Que é o próprio Espírito que vem de Deus e sonda o próprio Deus. Então ele traz a sua vida em nós e ele revela a nós as intenções do nosso coração. Então ore e peça: Deus, há em mim algum caminho mau? Vê se há em mim algum caminho mau, Espírito de Deus, e revela para que eu ajuste.
E é assim que nós vamos dia após dia exercendo o propósito de Deus, aprendendo a colocar os nossos dons em prática, lá na célula, lá no serviço. Hoje é o culto da visão e não tem como nós caminharmos se nós não entendermos que a visão de Deus é sermos um corpo. E que esse corpo cresça em saúde. E para que esse corpo cresça em saúde, cada um de nós precisa ter o entendimento e a atitude. Entendimento do que eu fui chamado e o meu propósito. Se eu sou serva, se eu sou a conselheira, se eu sou aquela que está no meio do povo com a flauta para fazer festa. Mas nenhum de nós aqui foi chamado para estar na mesa de Adonias. Em nome de Jesus. Amém? Deixe o Espírito Santo de Deus mostrar quem você é em Jesus e guiar os seus dias com humildade e paz. Assim estarás cumprindo o seu propósito. É assim que nós cumprimos o nosso propósito, não tem mistério. Exercendo os seus dons. E tudo sempre para a glória de Deus. Tenhamos reverência à unção de Deus estabelecida e direcionamentos, independente de títulos. A vontade de Deus prevalecerá. Meus parentes, ou o tempo em que eu estou, isso não importa para Deus. A vontade dele vai prevalecer aos direitos humanos. Propósitos dados por Deus são reais e nos conferem real poder e autoridade. Busque no Espírito Santo de Deus o poder e a autoridade. Busque os dons do Espírito. Esses são os propósitos reais. Se você está dentro do propósito real, você vai receber essa unção real. Que não importa quem venha ao contrário. Não digo com orgulho, porque eu tenho a unção de Deus, não importa quem venha, não, desde o início estou falando do coração humilde e a segurança de que se você está firmado na rocha, exercendo o seu propósito, caminhando com humildade e paz, observando o seu dom, o dom que Deus deu nas suas mãos e exercendo esse dom, não precisamos temer aqueles que tentam nos colocar distrações ou mudar os nossos planos, porque essa é a grande estratégia de Satanás, que você fique observando outras coisas, distraído. Real poder e autoridade vem pela unção dada pelo Espírito de Deus, que é maior do que qualquer título, até por direito humano. Glória a Deus. Vamos ler então, versículo 7 ao 13. Aqui fala dos dons do Espírito. Hoje eu quero convidar os irmãos a ficar de pé nesse momento e orarmos juntos como igreja. Eu não sei se todos vocês são assim, mas eu, quando li esse capítulo, eu imaginei o quarto do rei Davi, o rei Davi que não era igual ao da novela. Eu nem sei como é que é, na verdade, eu sei que tem uma, né? Tem uma novela, mas eu nem olho, porque eu prefiro a minha imaginação. Eu prefiro que o Espírito Santo me traga. Eu gosto disso. Eu sempre admirei José do Egito. E aí fizeram uma história de José do Egito, ia passar, e eu disse, ai, que legal, eu gosto muito dessa história, eu vou ver. No primeiro capítulo eu já decepcionei, porque ele não era o José que Jesus tinha me mostrado, não. Não era o José que eu imaginava quando eu li a Bíblia. Estragou a admiração que eu tinha pelo homem, pela história. Eu, não, vou parar com isso, eu vou manter o que o Espírito Santo me deu. A revelação através da palavra, a imagem, o que acontecia, eu vou manter. Amém? Isso foi algo meu. Mas eu andei ali com Salomão, eu festejei ali junto com o povo, Salomão ali feliz, envergonhado, não sabia, né, o que fazer. Essa alegria que nós podemos viver juntos como povo de Deus.
cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Como você sabe que o Espírito está na sua vida? Ele se manifesta. Será que eu fui batizado com o Espírito Santo? Existem os dons de línguas. Mas existem tantos outros dons. Ele se manifesta e a cada um é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Será que podemos ler juntos isso? Visando o bem comum. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito que opera em todos nós, a palavra de conhecimento. Perceberão que a de sabedoria é diferente da de conhecimento? A outro, fé. Pelo mesmo Espírito. Existe o dom da fé. A outro, dons de cura. Pelo mesmo Espírito. Parece que a pessoa que tem dom de cura, só ela, né? Aquela é cheia do Espírito Santo de Deus. Manifesta o dom de cura. E aquele irmão que está sempre nos auxiliando, falando palavras de fé, nos levando para ler a Bíblia, para fazer o discipulado, para olhar com o irmão, não foi isso, vamos nos manter firme. Aquele irmão que está sempre nos motivando a estarmos juntos como igreja, isso é um dom, nos mantendo na fé. A outro, poderes para realizar milagres. Milagres diferentes de dom de cura, você percebeu? A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro ainda, interpretação de línguas. O que o Espírito Santo tem colocado no seu coração para você orar? O que chamou a atenção desde que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Tem algo que desperta sua curiosidade mais do que outras coisas. Esse é o seu dom. Esse é o dom que Deus tem dado a você. Você precisa buscar nele como exercer o que ele já te deu. Por direito, através do Senhor Jesus Cristo e Espírito Santo, amém? Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui a cada um como quer. Quando você olha para o seu irmão e deseja o dom que ele tem, você está sendo desonroso, desrespeitoso com o Espírito Santo de Deus, com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Quando você olha com desprezo, mas eu não tenho nada. Mas será que meu dom é esse, o da fé? Todos eles são necessários para que possamos crescer. Queremos crescer, Deus vai encher, Deus vai... Quantas igrejas você já viu? Encher, diminuir, encher, diminuir. Mas o reinado de Davi, o reinado de Salomão e o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não tem altos e baixos, porque foi feito pelo Espírito Santo. E ele encaixa cada um com a mesma autoridade. Eu preciso de você. Você precisa de mim. E você demonstra amor e respeito por mim quando você exerce o seu dom. Porque eu preciso dele. É para o bem comum. Eu demonstro respeito por vocês e pela igreja de Cristo. Eu demonstro amor quando eu exerço o meu dom com humildade. Na hora certa, no lugar certo. Deus não é Deus de confusão. Busque o seu líder, busque os pastores, busque o Espírito Santo de Deus. Ore e peça, Espírito de Deus, sonda-me. Quero convidar vocês, irmãos, para nós orarmos.